Glória a Jesus. Por que estamos aqui hoje, irmãos? Porque precisamos de Jesus, não é, irmãos? Porque Jesus nos trouxe também. Então nós precisamos de Jesus, irmãos, cada um de nós. Sem Jesus não somos nada, sem a igreja de Cristo não podemos seguir, irmãos. Não podemos seguir. É Lucas capítulo 22, irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 35. Lucas capítulo 22, versículo 35, diz assim, irmãos. Aqui Jesus dizendo, tá, irmãos? E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Quem respondeu foi os discípulos. Aqui Jesus está falando com os discípulos. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Também alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Portanto, vos digo que importa que em mim se cumpra o que, irmãos? Aquilo que está escrito. Aonde, irmão, que estava escrito? Na lei, nos profetas, né, irmãos? Portanto, vos digo, versículo 37, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Versículo 39, irmãos. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantou-se da oração e foi ter com os seus discípulos e achou-os de que forma, irmãos? Dormindo de tristeza. Que situação, né, irmãos? Então Jesus passando pelo pior momento da vida dele como homem na terra, ele precisava de quem aqui, irmãos? Quem eram aqueles que seguiam com Jesus, com ele? Os discípulos. Então os discípulos seguiam com Jesus. E ele separou ali os melhores para estar ali orando com ele, não é isso, irmãos? É lógico que ele separou aqueles que ele achou que eram aqueles que ele podia contar ali, com a oração ali, e ele levou os discípulos. Mas os discípulos fizeram o quê? Dormiram de tristeza. Imagine Jesus nesse momento, irmãos, vendo aqueles que poderiam ajudá-lo, dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza, irmãos. E aí diz aqui, ó. Versículo 46, irmãos. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, Jesus estava passando por um momento triste e ele estava preocupado com os discípulos que poderiam entrar em tentação. E entraram mesmo, irmãos. E entraram mesmo. Pedro, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Os outros discípulos saíram tudo correndo com medo. Negaram Jesus também. Porque confessar Jesus, o que seria ali, irmãos? O mestre deles estava sendo levado para ser morto. E ele já tinha avisado os discípulos. Então os discípulos já estavam cientes do que ia acontecer com o mestre, do que ia acontecer com Jesus. Então os discípulos, pelo certo, deveriam estar junto com ele ali. E se fosse para morrer, morresse junto com ele. Era para ser assim, mas não foi. Os discípulos ali não tinha sido derramado sobre eles o Espírito Santo. Os discípulos ali, eles tinham medo, eles tinham... Né, irmãos? Mas é uma demonstração para nós, irmãos, de como é a caminhada. A caminhada de Jesus foi dessa forma. Então Jesus ali, ele só encontrou a ajuda do Pai. Ele não encontrou ajuda de mais ninguém, irmãos. Foi Jesus e o Pai. Nós, irmãos, cada um de nós temos o Espírito Santo. Nós não podemos dormir de tristeza. Nós não podemos ceder para o erro, para o engano, ceder, irmãos, para a tristeza. Nós temos que a cada dia buscar alegria em quem, irmãos? Em Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 47. Aí diz aqui, ó, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Um dos 12, que chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita.
Esse aqui foi Pedro, né, irmãos? Pedro, está lá em João, está dizendo isso, que Pedro cortou a orelha do soldado, e o soldado se chamava Malco. E aí diz aqui, ó, versículo 51. E respondendo Jesus disse, deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo, e os anciãos que tinha ido contra ele, saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder do quê, irmãos? E o poder das trevas. Então ali o que estava imperando na vida daqueles homens ali, era o poder das trevas. Aqueles homens, aqueles soldados ali, inclusive Judas também, estava servindo a quem, irmãos? Ao poder das trevas. Então o poder das trevas estava ali atacando o Senhor Jesus. O poder das trevas estava ali para acabar com a vida do Senhor Jesus. E automaticamente acabar com as nossas vidas. E automaticamente tirar de nós, irmãos, a oportunidade da salvação. Irmãos, o que nós temos de mais importante, eu e cada um dos irmãos, é a salvação. E a salvação, irmãos, para eu obter a salvação, eu preciso da ajuda de todos os irmãos. Eu sozinho, eu não posso obter salvação. Eu sozinho, eu não tenho força para seguir adiante. Jesus aqui, irmãos, ele contava unicamente com o Pai. Com o Pai. Os discípulos não tinham autoridade, os discípulos não tinham espiritualidade, os discípulos não tinham força para ajudar o Senhor Jesus. E Jesus sabia disso. Mas, hoje, a nossa vida, irmãos, é diferente. Cada um de nós. Eu como pastor, irmãos, hoje eu estou aqui pregando e estou trazendo para os irmãos uma palavra. Eu estou trazendo para os irmãos a boa semente. E essa boa semente para que é, irmãos? Para que é essa boa semente? Para que eu estou lançando a semente? Para que eu estou lançando a semente? Para que eu trabalho pela obra, irmãos? Por que eu trabalho pela obra? Eu trabalho pela obra somente para eu conseguir galardão no céu? Lógico que não, eu seria um tolo, né? Eu seria um tolo. Se eu fortaleço meus irmãos através da palavra, através do Espírito Santo, é para que amanhã, se eu tomar um tropeção, eu tenha irmãos santos, irmãos firmes, para quê? Para me ajudar. Porque nós estamos numa guerra, estamos numa batalha. Então, se amanhã ou depois eu tomar um tropeção, e eu posso tropeçar, e eu posso até cair. E se isso acontecer, eu preciso de homens e mulheres que me levantem. E assim cada uma das irmãs, as irmãs também. As irmãs também, se amanhã ou depois tomar um tropeção, se alguma irmã cair, ela precisa de irmãs e irmãos que levantem, que socorra. Porque a nossa alegria está em Cristo, a nossa confiança está em Cristo. E eu não luto somente pela minha salvação, eu luto pela salvação de todos. E todos também devem ser dessa forma. Uma família, irmãos, uma família, um luta pelo outro, um ajuda o outro. E isso até o fim, não importa o que acontecer. Não importa o imprevisto, não importa o laço, não importa o que vier pelo caminho. Nós estamos preparados para socorrer. O irmão caiu no abismo lá, está para cair no abismo, a gente tem que descer lá e socorrer ele. Na guerra, irmãos, quando o soldado é ferido, todos os soldados põem a vida em risco para levar o corpo de volta. Ainda quando ele morre, não quer deixar o corpo lá. Então eles resgatam até o corpo. Imagine nós como cristãos, aqueles que lutam pela salvação, aqueles que vivem a cada dia esperando pela vinda de Cristo. Porque se não for dessa forma, irmãos, se nós seguirmos o exemplo dos discípulos aqui, que Jesus separou e falou assim, vou passar pelo meu pior momento, vamos lá comigo orar. E Jesus se afastou um tiro de pedra, que é como daqui ali, e começou a orar lá. E ele ali estava sendo agoniado ali, e ele ali estava descendo suor, gota de sangue, ele estava escorrendo pelo chão. Enquanto isso, os discípulos estavam dormindo de tristeza. De tristeza. Não tinha um ali abraçado com ele, orando com ele. Não tinha um ali. E quando ele foi para a cruz, os discípulos todos correram e Pedro tentou seguir ele de longe. E quando Pedro teve que confessar que realmente era um discípulo de Jesus, eu aprendi com Jesus até agora e vou seguir até o fim, como ele prometeu, ele não conseguiu, irmãos. Ele não conseguiu. Esse exemplo aqui não é para nós. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos na palavra, ouvimos a palavra da verdade, quando nós cremos, nós somos selados com esse Espírito. Esse Espírito é poderoso, irmãos, é poderoso para nos dar alegria. Esse Espírito é poderoso para nos dar confiança. Esse Espírito é poderoso para vencer a tempestade que vier, irmãos. Não importa a tempestade, não. O nosso problema não está na tempestade, o nosso problema não está no vento. O problema está em nós, quando não estamos preparados para vencer. Isso é eu, isso é cada um dos irmãos. Quem ficou exposto aqui não foi Jesus, que estava passando por um momento difícil. Quem ficou exposto foram os discípulos que dormiram. E hoje eu digo para os irmãos, que se eu tomar um tropeção amanhã e eu cair, aquele que não me socorrer, esse vai ficar exposto.
Esse vai ficar exposto, porque a palavra é bem clara, irmãos, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O cair, irmãos, ninguém está livre disso. Ninguém está livre de tropeçar. Agora, aquele que não tem capacidade, não tem condições de estender a mão para levantar, esse é pecador. Esse está em pecado e esse corre o risco grande de ir para o lago de fogo. Porque se não tiver um que tenha coragem de ir lá e socorrer, Jesus tem. E se precisar enviar um anjo, isso é só um... Tá, irmãos? Olha, terrível isso. Porque sempre vai ter um, com certeza. Eu acho que no mundo vai ter um cristão verdadeiro. Porque se precisasse enviar uma legião de anjos, ele enviaria para socorrer aquele que está caído. E é assim. E aí, irmãos, vamos voltar um pouco aqui, irmãos. Aliás, um pouco adiante aí, irmãos. Em Romanos, capítulo 1, irmãos. Romanos, capítulo 1, o versículo 16. Diz assim, irmãos, Romanos capítulo 1, o versículo 16. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o que, irmãos, o evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu, irmãos? Porque Jesus ele veio para o povo judeu. Então a graça e a verdade se manifestou primeiramente para aquele povo a quem Jesus veio. E esse povo rejeitou Jesus. Esse povo já tinha uma doutrina, esse povo já tinha uma palavra, esse povo já tinha um Senhor. Esse povo rejeitou o nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 17, né? Ó, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Quem é justo, irmãos? Justo é aquele que é justificado por Jesus. Então nós, todos nós, somos justos, porque somos justificados por Jesus. Todo justo, irmãos, ele vive pela fé. O justo, ele anda com entendimento. Ele vive por entendimento. E quando falta o entendimento, aí que é o problema. Falta a fé. Então o justo, ele vive pela fé, irmãos. Cada um de nós temos que buscar, irmãos, a cada dia, pela fé. E quando nós temos fé, nós temos entendimento, irmãos, pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza que o entendimento da palavra, vamos dizer que 10% dele eu uso para a minha salvação. E 90% eu uso para amar. 90% eu uso para entender. 90% eu uso para poder viver em comunhão. 10% é para a minha salvação. 90% é em prol da igreja, é em prol dos irmãos. Então nós temos, irmãos, a cada dia, que olhar pela nossa salvação. Mas temos que a cada dia, irmãos, nos entregar. Temos que buscar entender, irmãos, o terreno que nós estamos andando. Como que o diabo age, como que ele opera. Irmãos, nós temos palavra demais. As pregações, irmãos, é pregações e mais pregações. Nós somos instruídos todos os dias. Por que todos os dias? Porque na segunda-feira os irmãos podem dizer assim, não tem culto hoje, mas se você pegar uma pregação lá do Santa Rita, vai ter uma pregação do dia anterior lá. Numa quarta-feira vai ter uma pregação de terça lá, que você pode ouvir na quarta. E quando for na sexta vai ter uma pregação da quinta. Então todo dia você pode ouvir uma pregação diferente. Se você entrar no canal lá do YouTube, tem pregação que não acaba mais ali para você ouvir de novo. E todas elas, irmãos, todas elas vai estar ensinando como que eu tenho que me comportar diante do maligno. E aí os irmãos podem pensar assim, mas eu vigio. Tá, você vigia para não cair na mão do maligno. Mas quando que você cai na mão do maligno? Quando que você cai na mão do maligno? É só quando você erra? Só para a sua vida? Então eu falei um palavrão, então eu caí na mão do maligno, eu dei uma brecha para ele. Tá bom. E se alguém falar um palavrão e você se escandalizar com aquilo e você murchar diante daquilo? Você também caiu na mão do maligno. Então, irmãos, o se escandalizar é terrível. Porque, irmãos, aquele que socorre, ele não pode se escandalizar. Imagine que aquele cara que trabalha no resgate, ele vai socorrer as vítimas lá, que está toda ensanguentada, com a perna amputada ali. Imagine se ele tiver medo de sangue, irmãos. Ele tem nojo de sangue, ele não pode chegar perto de sangue, ele vai conseguir socorrer? Não vai conseguir socorrer, irmãos. Porque ele não está preparado para aquilo. A nossa batalha é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Se nós não estivermos preparados para trabalhar nessa guerra, irmãos, sinto muito, toda palavra que é ministrada é em vão. É em vão. Porque eu vou olhar somente para a minha vida.
Eu vou olhar somente para a minha vida, eu não vou conseguir fazer nada por ninguém, irmãos. Nada por ninguém. Eu só vou ficar suspeitando o mal daqui, suspeitando o mal dali. Eu vou entrar em luta com isso, em luta com aquilo, luta com aquilo outro. Eu vou ser um cristão fraco, um cristão que não tem poder para nada. E assim vai, irmãos. E não podemos ser assim. Nós temos que ser homens e mulheres guerreiros. Homens e mulheres que enfrentam a batalha. Homens e mulheres que buscam alegria naquele que é perfeito, irmãos. Naquele que é perfeito. Quando eu olho para a igreja, eu olho para quem? Eu olho para Jesus, olho para o cabeça. Porque se eu olhar para minhas irmãs, para os meus irmãos, eu caio. Eu caio. Sabe por quê, irmãos? Porque cada um de nós somos falhos. E eu posso enxergar uma fraqueza no irmão, posso enxergar uma fraqueza na outra, eu posso enxergar um pecado aqui, eu posso enxergar um pecado ali. Mas se eu olhar para aquele que é o cabeça da igreja, eu vou enxergar o quê? Santidade, irmãos. Eu vou enxergar perfeição. E essa perfeição é que eu tenho que buscar todos os dias. É a perfeição que vem de Cristo. Não é a perfeição que vem daquele que tem que ser aperfeiçoado. Não é a perfeição daquele que tem que ser socorrido. Não é a perfeição daquele que é falho. Não é isso. Então nós temos que aprender. É como diz lá em Hebreus capítulo 12, e eu sempre bato nessa tecla. Todos nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Todos nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para os irmãos, que é autor e consumador da fé, é isso, irmãos? Não, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais, enfraquecendo no quê, irmãos? Nos vossos ânimos. Irmãos, quantas vezes que nós lemos esse versículo já? Irmãos, eu já li esse versículo demais. Demais. Mas quando acontece qualquer coisa, o que acontece? Enfraquece meus ânimos. Enfraquece nos ânimos. Por quê? Porque olha para a dificuldade, irmãos. Irmãos, nós não somos chamados para olhar para a dificuldade. Nós não somos chamados para olhar para o problema. O problema quem resolve é Jesus. Nós somos chamados para olhar para Ele, que tudo venceu, que tudo suportou. Tudo suportou, irmãos. Nele não há falha, nele não há erro, nele não há engano. Jesus é puro, ontem, hoje, eternamente. Eternamente. Ninguém tem o que falar de Jesus. De mim. De mim, os irmãos podem ter o que falar. E se não tiver, vai achar. Eu quero ver alguém falar alguma coisa de Jesus. Por que eu não sou o cabeça da igreja? Por que o cabeça é Jesus? Por que o cooperador Denis não é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça é Jesus? Por que o cooperador Vitor não é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça é Jesus? Porque se olhar para nós, irmãos, somos falhos. Se olhar para nós, nós erramos. Mas a instrução da palavra, olhem para Jesus. Se apeguem a Jesus. Não se envergonhem do Evangelho. O apóstolo Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, se eu olhar para o Evangelho e não enxergar Jesus nele, eu vou me envergonhar. Porque a instrução que o Evangelho me dá, irmãos, imagine você, naquele momento, onde você recebe uma afronta e você quer alguém para te defender. Aí você tem uma autoridade que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chega para você naquele momento que você está querendo matar a pessoa, você está querendo esganar ela, e ele chega e fala assim, perdoa. Aí você olha assim e fala, meu Deus, vou ter que passar por esse vexame, vou ter que passar por essa vergonha. Imagine você passando por uma dificuldade enorme, onde fizeram um dano contra você, e aí chega o seu mestre e fala assim, sofre o dano. Aí você fala, meu Deus, vou passar essa vergonha de novo, vou ter que sofrer o dano. Imagine quando você se sente ofendido e alguém fez alguma coisa que... Aí chega o seu mestre e fala assim, ama, mas não ama como você ama você não. Porque de repente você pode querer se morder, e aí você não vai poder morder a pessoa. Ele falou isso, mas ama como eu amo vocês. Aí, mas Jesus deu a vida, ele saiu da glória, veio a esse mundo, padeceu, foi para a cruz, os discípulos abandonaram ele, e o povo começou a falar, se você é filho de Deus, desce daí. Você curou tantas pessoas e não pode curar a si mesmo, tem que passar por isso. Jesus amou aquele povo todo lá, e eu tenho que amar também. Estou com vergonha de novo. Você vê, irmãos, que se você olhar somente para a instrução e não conseguir enxergar Jesus, você vai se envergonhar da palavra todos os dias. Você vai andar como um frouxo todos os dias, como uma mulher frouxa todos os dias, se envergonhando da instrução de Jesus, não conseguindo amar aquele que cai, aquele que tropeça. Você não consegue fazer nada, irmãos. Porque olha para a dificuldade, só dificuldade. Irmãos, dificuldade temos todos os dias. Lutas é todos os dias. Todos os dias é luta, é uma depois da outra. O diabo quis passar rasteira em Jesus, ofereceu toda a glória desse mundo.
ofereceu, falou, se você é filho de Deus, pula lá para baixo, que os anjos vão te socorrer. Você está com fome, está 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão e coma logo. E Jesus rebateu e venceu. E ele se ausentou por um curto período de tempo. Aí eu sou santo, eu sou justificado por Jesus, então Satanás não vai operar na minha vida, e eu estou livre, e está tudo certo, irmãos? Não é assim. Eu nunca preguei isso, e nenhum irmão entre nós pregou isso, irmãos. Nenhum pregou. Aí vamos lá em Mateus, irmãos, capítulo 5. Então Jesus, nós lemos lá em Lucas que ele disse para os discípulos que nele tinha que se cumprir tudo que estava escrito, irmãos. Tudo que estava escrito tinha que se cumprir em Jesus. E se cumpriu, irmãos? Tudo se cumpriu em Jesus. Tudo que estava escrito acerca dele se cumpriu nele, irmãos. Para a nossa salvação. Mateus capítulo 5, versículo 17, irmãos. Diz assim, espero. Nossa irmã Verônica está de folga hoje, né, irmãos? Nosso irmão Eldo está de folga hoje. Está vendo que bênção, irmãos? Não é uma bênção, irmãos? Quando eu falei para os irmãos, o irmão Eldo vai trabalhar aqui perto, só que ele vai trabalhar da 1h40 até as 22h, e ele vai ter folga só um domingo a cada 4, e ele vai folgar nas quartas-feiras. Aí os irmãos podem ter pensado assim, meu Deus, como que esse irmão vai manter a fé? E agora? Mas está aí, irmãos, ó, está aqui hoje. E os irmãos estão contentes com ele aqui hoje, irmãos? Temos que estar, irmãos, não é? A irmã Verônica arrumou um serviço, precisou do serviço, ela falou assim, ó, não vou folgar, vou trabalhar na parte da tarde, e vai ser difícil eu vir para a igreja. E hoje ela está aqui, ó, olha que bênção. Olha que bênção, tá vendo? Irmãos, é assim. E se estivesse trabalhando, estaremos orando por eles, né, irmãos? É assim. E assim, irmãos, a família de Cristo, ela segue adiante. Segue adiante. Irmãos, não poder vir para o culto é um padecimento, irmãos. É um padecimento. Né? Então, eu acredito que todos os irmãos têm vontade de vir para o culto, né, irmãos? E quando acontecem as coisas que não é possível. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, aqui Jesus dizendo, todos acharam? Diz assim, irmãos, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quer dizer, ele não veio acabar, não. Ele não veio destruir. Ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o quê, irmãos? Grande no reino dos céus. Irmãos, aí eu pergunto para os irmãos, a lei acabou para todos? Lógico que não. A lei, nenhum tio dela se omite, irmãos. A lei está aí. A lei só acaba para aquele que sai dela e vem para a graça. Então, o fim da lei é Cristo. Para quê, irmãos? Para a salvação para aquele que crê, para a justiça para aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Cristo está na minha vida, então a lei para mim não tem importância. Mas se Cristo não estiver em minha vida, a lei está sobre a minha vida. É isso que a palavra fala, irmãos. E aí, ele fala que qualquer que somente ensinar, né, irmãos, e não praticar, é o menor. Mas e aquele que ensinar e praticar? É o que, irmãos? Grande. Mas ensinar o quê? Ensinar o quê? É o que está escrito lá no Antigo Testamento? Não, ele vem ensinando aqui agora. O que eu tenho que ensinar? Ele vem instruindo agora os discípulos. O que os discípulos têm que ensinar? O que eu e vocês têm que ensinar? Versículo 20, ó. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E como que a minha justiça vai exceder a dos escribas e fariseus? É tendo mais festa que eles? É indo para mais festa que eles iam? É comemorando mais datas do que eles comemoravam? É tudo isso, irmãos? Lógico que não. É aqui, ó. Aí ele vem dizendo no versículo 21, ouvistes o que foi dito, quer dizer, a eles, olha o que foi dito. Ouvistes o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí ele vem dizendo que os discípulos e nós devemos ensinar. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, de imprestável, de inútil, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. E ele vem dizendo as outras coisas aqui, ó. Então ele está dizendo, ó, o que eles pregam, o que eles ensinam é isso. Eu, porém, estou dizendo para vocês, vocês devem ensinar isso. A justiça de vocês tem que exceder. Então lá, não se deve matar. Eu, porém, vos digo que se você se voltar contra seu irmão, já está pecando. Então você tem que ensinar isso. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, eu não me envergonho do evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é isso, irmãos. O evangelho, ele excede. O evangelho, irmãos, ele é algo que se você olhar somente para ele, para a letra, você fala assim, meu Deus, não tem como cumprir isso daí não. Não tem como cumprir isso daí. É impossível cumprir isso daí. Mas por que que nós conseguimos, irmãos, nos manter no caminho? Por quê, irmãos? Por que nós conseguimos nos manter no caminho? Porque nós temos Jesus conosco. Jesus está para nos ajudar. E quem que Jesus usa, irmãos? Os irmãos. Ele usa a igreja. Ele está sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então nós temos que entender, irmãos, que cada um de nós somos vaso nas mãos de Jesus. Para o trabalho, irmãos. Somos vaso para quê? Para se cumprir a palavra. E é em todas as questões, irmãos. Cada um de nós temos que ser. Cada um de nós temos que estar preparados a cada dia. Preparados para a batalha, irmãos. Preparado para a batalha. Do contrário, irmãos, somos somente mais um nesse mundo. O mundo passa, as pessoas passam. As palavras de Deus, elas não passam, irmãos. Então, aquele que serve a Jesus, ele permanece para sempre. Aquele que serve a Jesus, ele permanece para a eternidade, irmãos. Eternidade com Cristo. E quando eu estiver na eternidade com Jesus, eu quero que cada um dos meus irmãos esteja junto. E aqueles que hão de crer também, irmãos, que são muitos. Jesus disse que há muitas ovelhas que estão em outro aprisco. Também convém agregá-las. E elas ouvirão a sua voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, nós pregamos contra homossexualismo, nós pregamos contra alcoolismo, nós pregamos contra tantas coisas, irmãos. Nós pregamos contra prostituição, contra adultério, contra tantas coisas. Nós sabemos que há muitas ovelhas que estão em outro aprisco. Essas ovelhas, irmãos, elas estão debaixo de todas essas coisas. Elas estão presas no pecado, no erro, no engano. Nós pregamos contra isso, vamos continuar pregando contra isso. E se chegar um travesti aqui, nós vamos tratar ele bem ou tratar mal, irmãos? Bem. Ele tem o direito de se arrepender, tem o direito de se converter, direito de seguir após Jesus. Não é assim, irmãos? Então nós entendemos muito bem isso. Assim também são com aqueles que são entregues ao vício, aqueles que são entregues a tantas coisas. E eu digo para os irmãos que no passado, cada um de nós tínhamos as nossas falhas, as nossas transgressões, nós tínhamos um jugo sobre nossas vidas, um fardo pesado que nós carregávamos. E hoje nós lutamos para quê, irmãos? Hoje nós lutamos para vencer todas essas coisas. Nós lutamos a cada dia para poder permanecer no caminho, para seguir na caminhada, para seguir após Jesus. E para nós, só existe uma forma, irmãos, uma forma de nós não podermos ajudar. Qual que é, irmãos? É a pessoa dizer assim, eu não quero Jesus. Eu não preciso dos irmãos. É a única forma, irmãos, eu não vejo outra. Eu não vejo outra. Eu já falei para os irmãos aqui, né? Aqui não, no outro salão, eu já falei para os irmãos. Teve irmã que se escandalizou. E eu vou falar novamente. E eu acredito que hoje não vai ter irmã que se escandalize. Pelo menos eu espero que não. Mas vou me atrever a falar novamente. Eu citei um exemplo bem claro, irmãos. Eu falei assim, se o cidadão, ele estuprar uma mulher, ele estuprar uma criança, ele matar as duas, e ele tacar fogo numa escola e matar meio mundo de gente ali, e esse cidadão, ele falar, eu preciso de Jesus, Jesus é o único que pode me ajudar e me socorrer, eu estendo a mão para ele, eu dou um abraço nele e ajudo ele. Teve irmã que falou assim, meu Deus, o que é isso? Como que eu fazia algo por um monstro desse? Irmãos, eu estou indo lá no extremo, eu estou indo lá longe, eu estou pegando um extremo, eu creio que nunca vai acontecer isso. Ou pelo menos, se acontecer, glória a Jesus, do cara se arrepender. Não é, irmãos? Se arrepender. Mas é para os irmãos, é para a igreja ter uma noção do que nós temos que estar preparados, irmãos. Para que nós temos que estar preparados. E depois o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter que se entregar à justiça, vai ter que ir presa e permanecer lá durante 30 anos. Ponto final, irmãos. E se precisar visitar ela lá, eu vou. E se precisar aconselhar, eu vou aconselhar. Enquanto a pessoa fala, eu preciso de Jesus, eis-me aqui, irmãos. Eis-me aqui. Quando a pessoa fala assim, não quero mais saber de Jesus, não preciso dos irmãos, aí não tem o que se fazer, aí segue-se. Não é, irmãos? Aí segue-se. Mas do contrário, a minha mão tem que estar estendida da mesma forma, tanto para ele como para os irmãos. Os irmãos não são melhor que ele. Não são melhor. Não são melhor. Nós não somos melhores, irmãos. Tanto que nós estamos para servir. Então Jesus, ele sendo Deus, ele saiu da glória, ele veio a esse mundo para servir. Ele veio como Senhor para servir, irmãos. E nós não somos diferentes. Não somos diferentes, irmãos. Nós estamos no mesmo barco de Jesus aqui nesse mundo. Vamos lá em Hebreus, irmãos? Hebreus capítulo 12, irmãos.
Hebreus capítulo 12, versículo 12, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Diz assim, irmãos, todos acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos, o que, irmãos? Irmão, mão é boca, mão é boca. O que é uma mão cansada, irmãos? É quando a pessoa, ela não tem condições de confessar Jesus. Ela não está em condições de confessar Jesus. Então a mão está cansada, a mão está cansada. O joelho, aquele que ajuda a dar os passos. O joelho está desconjuntado, irmãos. O irmão velho, esse dia, ele estava com o joelho desconjuntado. Literalmente, irmãos, na carne mesmo. Estava com o joelho, a perna desconjuntada, e ele não podia andar, não podia dar os passos. Aí vai o pastor, o operador Vitor, vai lá ajudar o irmão velho a andar, né, irmãos? Não é isso? Mas espiritualmente ele está bem. Só o joelho mesmo, literal, ali, a carne ali que não estava boa. Mas só um exemplo, tá, irmãos? É fácil ou é difícil, irmão velho? Joelho desconjuntado, é difícil, né, irmão? Dar um passo, né? Físico é difícil, né, irmão? Imagina espiritual, irmãos. Imagina se você precisar dar um passo espiritual e você está nessa situação aqui. Difícil, né, irmãos? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas, caminhos, direito para os vossos pés, para o vosso entendimento. Então, o entendimento precisa de caminhos direitos, não é, irmãos? Porque o caminho muitas vezes está tortuoso. Aí, quando o caminho está tortuoso, eu tenho que buscar um caminho direito para o meu entendimento. Para quê, irmãos? Fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela, muitos o que, irmãos? Então tenha em mente uma coisa, irmãos. Nós temos que ter cuidado para que ninguém se prive. O que é se privar, irmãos? O que é a pessoa se privar da graça de Deus? É a pessoa se isolar. É a pessoa sair fora da graça. Ela não conseguir estar dentro da graça. Ou não ter a graça sobre ela. Ela está se privando da graça de Deus. Eu não posso me privar da graça de Deus e não posso permitir com que ninguém se prive da graça de Deus. A raiz de amargura, irmãos, quando ela brota na minha vida, ela me perturba. A raiz de amargura, ela perturba. Por que fala? Tendo cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando. A raiz está na minha vida. A raiz está na vida de cada irmão porque nós temos uma carne. Só que essa raiz não pode brotar. Irmãos, o que você faz com um canteiro de alface lá quando você planta o alface lá, irmãos? Não tem um monte de raiz de mato que tenta brotar a todo momento? Aí você vai lá e arranca lá. Você vai todo dia lá, você joga água, aí a terra está molinha, aí você pega aquele capinzinho que quer nascer, você já tira, aquela erva daninha você tira e deixa só lá o alface bonitinho lá para que ele tenha força de crescer, não é isso, irmãos? Aí o cristão, ele tem uma sementeira no coração dele, tem uma sementeira na mente que só dá erva daninha. Aí todo dia ele tem que se examinar a si mesmo. Aí ele vê que está nascendo uma raiz de amargura, está brotando uma amargura lá. Quando estiver brotando a amargura, eu tenho que fazer o quê, irmãos? Eu tenho que arrancar ela fora. Porque se eu deixar aquela amargura brotar ali, irmãos, o que vai acontecer? Eu vou ficar numa situação terrível. Vai me perturbar aquilo lá. E além de me perturbar, vai contaminar os que estão ao meu redor, irmãos. Então eu tenho que ter cuidado com isso daí. Cuidado com a raiz de amargura, irmãos. Nós não podemos ser homens e mulheres amargurados. Nós não podemos ser homens e mulheres que se escandalizam por tudo, irmãos. Nós temos que ser homens e mulheres firmes, homens e mulheres que batalham, irmãos, que lutam. E aí diz aqui, ó, versículo 16, ó. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar. Do que, irmãos? De arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, Esaú aqui, ele voltou com fome, não é, irmãos? Voltou da caça lá com fome, e ele... O que ele precisava ali, irmãos, naquele momento que ele estava com fome? Ele precisava do direito de primogenitura, ou ele precisava de um prato de comida, irmãos? Ali ele precisava de um prato de comida. Então ele olhou para o momento ali, ele tornou vão o direito de primogenitura, ele olhou para o direito de primogenitura dele, e... tornou aquilo, entendeu aquilo como algo desnecessário para ele naquele momento, algo pequeno, algo irrisório. E aí, quando ele vê aquele prato
bom, o que ele faz? Ele troca, irmãos. Não, pode ficar com o meu direito de primogenitura, me dá esse prato, eu vou me alimentar, vou ficar forte agora. E ele só olhou para aquilo. E ele trocou o que ele tinha de mais precioso por aquele prato. E ali, quando ele precisou do direito de primogenitura dele, irmãos, ele chorou amargamente, não alcançou, não teve mais. Ele perdeu. Ele perdeu porque ele desvalorizou, ele desmereceu. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegasse, versículo 18, ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Onde aconteceu isso, irmãos? Lá no Antigo Testamento. Lá com Moisés, lá quando foi receber a lei, foi lá, irmãos. Lá que aconteceu isso daqui, ó. Nós não chegamos a esse ponto aqui. Mas aí diz aqui, ó, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos aonde, irmãos? Nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos. De que forma, irmãos? Aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é da onde, irmãos? Que é dos céus. Então, irmãos, nós temos que estar muito atentos à voz daquele que é dos céus. Nós temos que estar atentos, irmão, porque hoje nós não estamos diante desse sonido da trombeta, nós não estamos diante de um monte onde se um animal tocar lá seria apedrejado e morto. Não é isso. Nós estamos, irmãos, diante de Jesus. Nós estamos diante do sumo sacerdote, aquele que pode nos ajudar e pode nos socorrer em tudo, irmãos. E da minha parte, o que cabe da minha parte e da parte dos meus irmãos é dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, que não venha a ser a minha, mas que venha a ser a tua. Que a obra não seja a obra que eu quero que seja, mas que seja a tua obra. Que seja a tua vontade a se cumprir na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. É o que precisamos, irmãos, a todo instante, em todo momento. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus?